Desafio, escolha o tema do seu TCC junto comigo em 4 dias. Terceira aula, leitura prévia dos artigos. Eu sou a Thaís Moura, professora universitária e também aluna de doutorado na área da administração. E eu ajudo você a simplificar o seu TCC. Essa é a nossa terceira aula desse desafio, né? E se você ainda não assistiu às 2 aulas anteriores, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Então, nessa aula, nós vamos aprender como fazer aí uma leitura prévia dos artigos que nós selecionamos, né? Para saber se aquele artigo, ele tem relação ou não com o tema, né, que eu estou pensando em pesquisar aí no meu TCC, né? Se aquele artigo ele pode ou não fazer parte futuramente do meu referencial teórico. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Nessa terceira aula, eu vou te mostrar como fazer uma leitura prévia dos artigos para saber, né, se eles têm relação com o seu tema de pesquisa ou não e, portanto, se merecem ser lidos depois na íntegra. Então, vamos lá. A tarefa da aula anterior era selecionar um artigo para a aula de hoje, né? Um artigo que tem aí relação, né, com o seu tema, aí, com o seu possível tema de pesquisa, né? O seu possível tema de TCC. Então, nós vamos abrir o artigo em questão, ler o resumo e identificar. Gente, presta atenção aqui. Ao ler o resumo, nós vamos procurar pelo tema, pelo objetivo, pela metodologia e pelos principais resultados, tá? E aí, eu quero fazer uma observação. Pode ser que, dependendo do artigo, do formato, né, você não encontre ou não esteja tão claro, né, o objetivo, né, ou a metodologia, ou os resultados, né? Se você tiver dúvida, aí você vai ter que avançar um pouco mais nesse arquivo, ir lá na introdução, por exemplo, e procurar o objetivo. Ir lá na metodologia e procurar um pouco aí de como ele fez aquela pesquisa. E depois, lá nas conclusões, procurar pelos resultados, tá bom? Então, feita essa observação, só retomando aí o meu exemplo de tema, né? Um tema que eu estou aí propondo para o meu hipotético TCC, que é estratégias de comunicação que os maiores digital influencers do Brasil utilizam para engajar a sua audiência, tá? E só relembrando, o título do artigo que eu escolhi foi Marketing de Influência e Influenciadores Digitais, aplicação do conceito pelas agências de turismo em Portugal. Então, aqui, ó, eu vou procurar pelo tema, pelo objetivo, pela metodologia e pelos resultados. Vou te mostrar isso agora na prática. Vem comigo. Então, eu abri aqui o artigo que eu falei para vocês, né, que eu já havia escolhido previamente, né, o título dele, aqui tem os autores, né, as autoras, na verdade, né, são todas mulheres. E aqui eu tenho um resumo. Primeira coisa que eu tenho que tentar identificar, o tema. Então, eu venho aqui, leio, começo a ler, né? Tô falando, beleza. Aí aqui ele fala, ó, destino turístico através dos influenciadores. Então, peraí, que tá falando sobre divulgação de destinos turísticos através dos influenciadores. Ou seja, vamos utilizar os influenciadores, né, digitais para nos ajudar a divulgar um destino turístico, porque aqui, pelo que eu entendi, né, vai utilizar como base uma agência de turismo, então segmentou, né, tá falando somente desse segmento de agência de turismo. Então, já identifiquei o tema é o assunto do artigo, tá? Próxima coisa que eu tenho que identificar, objetivo. Olha aqui a palavra, objetivo. O objetivo principal deste artigo é compreender a evolução e interesse do setor do turismo pela temática do marketing de influência e dos influenciadores digitais, bem como conhecer a forma como este conceito está a ser utilizado na promoção dos destinos turísticos em Portugal. Então, o objetivo desse artigo é este aqui, tá?
E aí, o que acontece? Eu posso fazer essas anotações no arquivo à parte, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas então eu já entendi qual que é o tema, o objetivo, agora eu vou procurar a metodologia, que é como que essas autoras fizeram essa pesquisa? Quais foram os procedimentos metodológicos? E aqui, ó, elas já emendam para tal, ou seja, para cumprir esse objetivo, procedeu-se a uma análise de conteúdo das notícias publicadas nos últimos anos na principal revista dos profissionais de turismo existente em Portugal, tá? Na seção Destinos. Então, essa foi a metodologia delas. Pelo visto, foi uma análise documental e depois uma análise de conteúdo, né? Elas utilizaram aí, então, notícias publicadas, né, em uma revista aí da área para poder fazer essa análise. E por fim, elas terminam, né, trazendo alguns dos resultados, ó. Então, os resultados mostram que cada vez mais nessas agências de turismo recorrem a este tipo de estratégia de marketing. No entanto, verifica-se que é necessária uma ação mais concertada, né, na seleção dos influenciadores digitais. Às vezes, pessoal, que tem umas expressões diferentes, é porque esse artigo ele é de Portugal e aí pode ter uma outra divergência aí de significado, né? Então, aí, ó, influenciadores digitais, uma maior articulação entre os objetivos da estratégia do destino turístico e a comunicação do influenciador digital. Gente, depois que vocês identificaram esses 4 elementos, no resumo, você é capaz de tomar uma decisão. Ó, esse artigo tem a ver com o que eu estou falando. Ou não, não tem a ver, não tem ligação com o que eu estou falando, né? Com o tema que eu estou pensando em escolher para o meu TCC. Se não tiver, gente, você nem vai perder tempo lendo o artigo na íntegra, tá? É por isso que é importante a gente fazer uma leitura prévia antes mesmo de fazer uma leitura completa, porque um artigo desses, ó, tem 19 páginas, né? E como eu falei para vocês, né? A gente tem que otimizar o nosso tempo, tá? Agora, caso vocês não encontrem esses elementos no resumo, vocês partem para a introdução. Na introdução, né, os autores, né, nesse caso as autoras, colocam o objetivo. Então, se o objetivo não tiver ficado claro, vai lá na introdução e procura esse objetivo. Depois, vai lá na metodologia e procura, entenda como que elas fizeram, né? Porque, às vezes, o resumo que fica muito resumido, não dá para entender. Então, vocês podem pegar mais detalhes ao longo do texto, sem precisar ler na íntegra. Viram aqui como que é legal essa leitura prévia? Para o meu exemplo, eu considerei que esse artigo ele tem relação com o meu tema, tá? Vale a pena ser lido, pelo menos, na íntegra. Então, eu vou separar ele lá na minha pastinha. E aí, pessoal, que eu queria reforçar com vocês, então, depois que a gente avaliou aqueles 4 elementos e tomou a decisão, né, se a gente vai ler ele na íntegra ou não, a gente já separa ou descarta. É importante também, né, e aí é uma dica que eu dou para vocês, né, fazerem anotações sobre esses artigos que vocês estão selecionando aí para leitura, tá? Porque não dá para gravar tudo na cabeça. Então, faça uma planilha lá, né? Artigo tal, né? Das autoras tais. O objetivo é esse, a metodologia é essa, e os principais resultados são esses. Para que você não tenha que ficar toda hora, toda vez, abrindo o artigo e tendo que ler tudo de novo para lembrar o que aquele artigo ali está falando, certo? E aí, agora eu passo para vocês a tarefa 4. Então, eu vou pedir para que vocês abram aí o artigo que vocês escolheram na aula anterior e, utilizando os passos da aula de hoje, identifiquem aí o tema, o objetivo, a metodologia e os resultados. E, posteriormente, vocês vão avaliar se ele tem relação ou não com o seu tema e se ele merece ser lido ou não na íntegra. E se você achou que essa aula colaborou com você de alguma forma, já deixa seu like, se inscreva nesse canal e já compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que também está escrevendo o TCC. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @prof.thaismoura TCC. Um abraço e até a próxima aula.